E aí, maratonados, na correria, o convidado de hoje do Maratonado Podcast é um super organizador de corrida. Ele tem uma vasta experiência e talvez seja o melhor do país no que ele faz. É Paulo Carelli, uma autoridade na organização de eventos. Ele que é da Iguana Sports, ele faz provas como a SP City Marathon, Atenas, as femininas W-Run, W21K. Ele é o cara quando se trata de eventos de corrida. E a gente vai conversar com ele aqui no Maratonado para falar um pouco dele e também de corrida, por que não? Seja bem-vindo, Paulo Carelli, ao podcast Maratonado. Boa noite, obrigado, Andrei. Boa noite, Rafa. É muito legal estar aqui com vocês. Prazerzão. Prazer. Poxa, Paulo, como é bom a gente poder conversar com um organizador de corrida, a gente que tem um podcast que a gente deu o nome de Maratonado justamente porque tem uma ligação direta com o mundo da corrida e dessa paixão das pessoas por correr, mas a gente poder conversar com um cara que de certa forma mudou muito a forma das pessoas enxergarem a corrida através de grandes eventos, e tem uma coisa assim muito característica da Iguana Sports, que é uma das maiores do Brasil, que são as provas femininas, que eu nunca imaginei que fosse possível reunir tantas mulheres, milhares de mulheres, para correr provas assim num mar de rosas, porque normalmente são as cores dos eventos são muito nessa cor. Então, assim, é um prazer falar contigo e a gente poder trocar uma ideia sobre tudo que a gente vem fazendo aí até as corridas voltarem novamente, para as pessoas poderem voltar também a sentir aquela adrenalina, aquela paixão. Muito legal, Paulo. Obrigado por estar aqui no Maratonado. Legal, obrigado. Obrigado a vocês pelo convite. Já tivemos junto em outras oportunidades, né? Sim. Discutindo. Estamos fazendo um ano, né, de pandemia aqui, completando um ano que tudo mudou nas nossas vidas, né? E que abriu, né, oportunidades da gente se aproximar, conhecer melhor algumas pessoas, né, diante das dificuldades e dos assuntos que a gente teve que tratar, de cursos que fizemos, né, como estávamos comentando. Então, acho que muita coisa aconteceu, né, nesse período que não teria acontecido se tudo tivesse continuado no ritmo normal da vida, né, e isso tem sido interessante, né? É verdade, a gente vai completar agora, daqui a poucos dias, um ano de pandemia, e por coincidência, hoje foi decretado, esse programa é gravado, hoje é dia 3 de março e acabou de ser decretado o lockdown completo novamente. É como se fosse uma comemoração a um ano de pandemia, tipo assim, volta tudo errado, volta tudo fechado como era antes. E a fase vermelha, né? A fase vermelha eles não chamam de lockdown, mas é o lockdown à brasileira, digamos assim. Mas é um lockdown bem restritivo mesmo, vão fechar todo o comércio, vão deixar só aquilo que é considerado essencial, e o essencial para alguns não é o essencial para outros, então essa discussão é uma discussão complicada. Mas, Paulo, um ano de pandemia, e independente da questão de área de atuação, de mercado, de empresa, assim, o Paulo Carelli, e como tantas outras pessoas que precisam ficar em isolamento, que precisam ter restrições em sua vida, que é o que a gente vem vivendo esse tempo todo, o que você tem feito? Como é que é a sua rotina, seu dia a dia? O que você... novas paixões, novos hábitos? O que você faz aí? O que você fez de novo aí nesse último ano? Olha, a gente mudou muito, né, a rotina, porque a gente vivia com muita gente, né? Então, encontrava muita gente todo dia para discutir os projetos, para discutir os eventos, para poder produzir tudo que a gente produzia. Estava todo final de semana, seja no meio de milhares de mulheres, milhares de homens, mas a gente sempre estava, né, na rua. Então a gente tinha uma vida
eu tinha uma vida muito, muito para fora, né? E isso mudou muito, não tinha nem fase vermelha, mas quando, né, a possibilidade de circulação foi restrita, foi um baque muito grande, né? Então, você ter que ir enxugando essa sua rotina e cortando coisas aos poucos, né? Então, desmobilizar escritório, desmobilizar toda a nossa operação de iguana, parar de encontrar as pessoas e ficar fazendo reunião virtual, né? Através de telas, só encontrar as pessoas através do vídeo, né? Então, tudo isso foram coisas muito estranhas. Eu acabei parando, eu sempre treinei, gosto de treinar, gosto muito de correr, acordo de manhã, se eu não vou correr, vou fazer um treino de funcional, mas é sempre a primeira coisa que eu faço no meu dia é esporte, né? E com a questão da pandemia, aquele medo, né, de sair de casa, a gente tinha muito medo das pessoas, hoje a gente já está mais acostumado, adaptado com as práticas aí, mas naquela época tudo dava muito medo, então você encostava em alguma coisa, você achava que você estava pegando o Covid, né? Você vivia meio aterrorizado, então acabou caindo muito o meu ritmo esportivo, essa foi a primeira coisa que eu senti, eu parei de correr, parei de ir no treino de funcional, que eu gostava muito, parei de pedalar, e com isso a condição física acabou piorando, aí aos poucos, na hora que eu fui voltar a correr, me lesionei, né? Tive uma lesão de menisco, acabei precisando fazer uma cirurgia, então foi um ano assim, 2020 para mim foi um ano... Você fez cirurgia... A falta do esporte. Você fez cirurgia de menisco durante a pandemia? Durante a pandemia. Foi em setembro, né? Quando parecia que as coisas iam melhorar, né? A gente estava com os números caindo, estava com o evento de verificação de protocolo, que tive a oportunidade de trabalhar junto. Também. Sim, eu trabalhei prestes junto. A acontecer. Eu trabalhei, o Andrei correu. O Andrei colaborou também, se comunicando, né, e divulgando. Mas, assim, tudo que estava acontecendo. Até assim, a minha pergunta é muito assim, você tem o teu hábito do dia a dia, por exemplo, você tem assistido muitos filmes, você tem feito cursos, o que você tem feito? Porque sair hoje em dia a gente praticamente não pode, e nem tem muito o que fazer na rua. Muitas opções. Você, dentro de casa, gosta de assistir filme, ler livros? O que você faz? Eu agora readequei a minha rotina para vamos dizer assim, um formato que eu tô gostando mais, né? Eu sempre gostei de acordar cedo, então eu acordo realmente cedo, acordo 5h30 da manhã, eu estou de pé, né? Era assim, né, na época dos eventos, aí quando... O ano passado ficou tudo meio bagunçado, mas agora eu consegui readequar minha rotina de novo. Eu acordo, a primeira coisa, tomo um chá, vou ler alguma coisa antes de começar, né, uma rotina de trabalho. Então, leio um pouco, depois pego e saio para treinar. Todo dia saio para treinar, volto, tomo café da manhã, engato na rotina de trabalho, né? Aqui, sempre em casa, tenho saído muito pouco, tenho feito tudo isso. Mas treinar corrida. Corrida. Você corre onde? Está no Parque Ibirapuera? Corro na rua, corro aqui, eu moro no Alto da Lapa, né? Então eu corro muito aqui. Tem muita subida. Rodrigues, ciclovia, aqui pelo bairro mesmo, e no Parque Vila Lobos. Isso quer dizer, então, que a cirurgia do menisco foi um sucesso? Agora, né? Eu operei em setembro, agora eu estou numa rotina legal de novo. Precisou de fisioterapia, essas coisas todas? Tudo isso, né? Fisioterapia, você ainda fica sentindo dor por um tempo, é chatinha, né? E agora você está conseguindo fazer um treino consegue correr 5 km sem dor? Ou ainda não? Não, já estou fazendo uns longos, já estou correndo 14, 15. Legal. Agora, outro susto que eu passei foi o Covid, né? Então, depois da cirurgia, acabei pegando o Covid. Mas você pegou Covid no hospital ou não? Não sabe onde pegou? Não teve nada a ver, o hospital foi em setembro, né? E eu peguei Covid final de novembro. Bastante tempo depois. Não teve relação nenhuma com o hospital. E você ficou, até para as pessoas assim, porque muita gente, agora a gente parece que começou a aparecer parente, amigos, né? No começo ninguém é tipo Mega Sena, né? Ninguém conhecia ninguém que tinha ganhado o prêmio, né? Daí agora parece que a gente está começando a cair na real, que a doença, a contaminação está muito próxima e já tem pessoas muito próximas da gente morrendo. Como que foi para você enfrentar a Covid? O que você pensa da doença e falarias para as pessoas?
A minha jornada de Covid foi mais ou menos a seguinte, né? A gente estava muito aqui em casa, não saía mesmo, estava bem com a circulação bem restrita, e eu comecei a sair um pouco para fazer algumas reuniões que eu estava trabalhando com o pessoal do Letap, fazendo a regularização do Letap, que foi em novembro, então fui algumas vezes para Campos do Jordão, fizemos algumas reuniões. Só explica o Letap, para quem não sabe, acho que é bom explicar. O Letap é um evento de ciclismo, né, que acontece em vários países do mundo. É um dia como se de uma prova com características de uma etapa do Tour de France, né, que é o maior ciclismo, o maior evento, né, de ciclismo, acho que do mundo hoje, e que eles fazem essa etapa para ciclistas amadores, mantendo a característica das provas em vários lugares do mundo. E aqui no Brasil, o Letap tem o Letap Brasil, que acontece em Campos do Jordão. Era em setembro, devido também a todo esse cenário de pandemia, acabou acontecendo no comecinho de dezembro, quando a situação estava um pouco melhor, né? Por sorte e por uma série de fatores, acabamos pegando ali uma brecha, né? Onde parecia que as coisas iam começar uma janela, e nessa janela eu acho que comecei também a sair, né, um pouco, fui para Campos do Jordão algumas vezes, parei na estrada, tomei um café, encontrei com pessoas que eu não estava, né, encontrando habitualmente, acho que nesse vai e volta aí, acabei pegando o Covid. Né? Foi naquele aperto de mão. Naquele aperto de mão. E máscara, como você se sentiu? Você acha que você tá se cuidando, né? Mas de repente... A doença pegou pesado com você? Como é que foi? Cara, foi assim, um dia eu acordei assim, totalmente estranho, falei, tô com Covid. Deu uma luz assim, falei, peguei esse negócio, estava meio febril, meio esquisito, indisposto, né, para mim eu acordo todo dia bem. Falei, hoje eu não tô legal e deve ser o Covid. E fiquei 2, 3 dias com febre. Aí fui fazer o exame, né? Invoquei, falei, não, eu realmente não estou me sentindo legal, vou fazer o teste. Fiz o teste e deu positivo. Mas você não aproveitou e saiu para contaminar algumas pessoas também? Como é que você fez? Cara, eu acabei contaminando a Eliane, né? A minha esposa, não teve nem jeito, né? Porque eu não sei se eu contaminei mais alguém nesses dias. Se contaminou, deixar claro que não foi proposital. Não foi proposital, não foi proposital. E aí, como é que escolher, né? Assim, e como é que você foi passando com os dias essa doença? Cara, eu fiquei com muita febre depois, me mantendo febre alta o tempo todo, e chegou lá pelo 10º dia, eu realmente dei uma piorada, e eu suava muito à noite, a temperatura realmente subia muito. Depois do 10º dia eu comecei a sentir deficiência respiratória. Comecei a sentir o pulmão doendo, dificuldade para respirar, e eu mais fraco, e acabei indo para o hospital, né? E aí fiz tomografia e acabei ficando por lá uma semana. Peraí. Na hora que você ficou por lá, não deu aquela sensação de medo, aquela coisa assim, caramba, será? Porque quando o cara manda internar um cara de Covid, ele deve pensar, cara, a gente ouve o tempo inteiro histórias que o cara, quando internou, não saiu mais. Aí a família, você fica, além de internado, você fica isolado, dependendo a sua família não pode te ver, dependendo das condições que você tem, você fica arriscado a ser entubado a qualquer hora, e depois que você é entubado, você vira aquele frango de padaria, que é uma hora você está com o peito para cima, hora está com... Cara, com a bunda para cima, né, para dar o pulmão. Que sensação foi essa, Paulo? Tipo, vou ficar internado. É exatamente isso que você está falando, né? Você chega ali, faz a tomografia do pulmão, fala, a coisa tá ruim mesmo, você vai ficar internado, e dá esse medo, né? Porque você fala aonde a coisa vai parar agora, né? Porque você fala, a verdade é que você fala assim, fudeu. Fudeu. Fala assim. E a sensação é bem essa, né? Quando eu fui ainda naquela maca, tal, lá da enfermaria, tal, quando você chega no quarto, aquele quarto, né? O ambiente é horroroso, né? É gelado, é todo isolado, né? Aquelas pessoas só entram para te ver com
com máscara, com face shield, com óculos, com luva, e você fechado naquele lugar, né? Já com oxigênio, no suplemento de oxigênio, se sentindo fraco, perde, né, o contato com as pessoas mesmo, ninguém pode te visitar, e você não sabe se você está melhorando ou piorando, né? E começa, então, com isso já reduz também um nível de consciência, né? Porque você vai ficando cansado, aí você já fica, quero descansar. Não estava assim? Aí que eu acho que conta um pouco do que a gente é, né, Rafa? Assim, essa nossa, por sermos assim pessoas ativas, você não consegue, né, acordar e ficar lá prostrado na cama. Então, seja lá qual é o esforço que você tem que fazer, mas você faz, né? Você quer levantar, você quer tomar um banho, você quer trocar de roupa, você quer comer um negócio sentado, sabe? Você luta, você não quer se entregar assim de cara, falar, puta, eu tô aqui agora, né? Já era e vamos só esperar, né? Eu acho que essa iniciativa de reagir é o que me ajudou muito, né? Então eu realmente procurava pegar o pouco gás que eu tinha, mas devagar, logicamente, né? Porque você fica debilitado, fiquei bastante debilitado. Sim, mas o oxigênio entrava, era aquele oxigênio que entrava por aqui, não precisava ser entubado? Isso, mas é impressionante, você tira aquele negócio, parece que você não tem onde tirar o oxigênio, né? Você escova o dente com aquilo, toma banho com aquilo, faz tudo com aquilo, você tira aquilo, você procura o ar assim e não acha, cara. E em algum momento você foi avisado que poderia ser entubado, chegou a assinar algum papel nesse sentido? Sim, todos os procedimentos nesse sentido. E aí você começa a ouvir a história dos enfermeiros, né? O cara que estava aqui no quarto do lado, tinha sua idade e tal, e acabou de subir para a UTI, foi tomar banho, deu uma tontura no cara, o cara desmaiou, subiu para a UTI. Mas o outro, a velhinha de 90 anos, surpreendentemente sarou e foi embora para casa 2 dias. Então, tem de tudo, assim, é uma loteria, né? Você fica no meio de uma loteria e durante... E foram quantos dias de hospital? Foram 5 dias, e até o terceiro, muito esse pânico. Do terceiro para frente, você vê que a coisa começa a melhorar, aí você já fala, não... É aquele sorriso. Eu estou falando para você porque eu entendo de doença, né? Você sabe, se você não sabe, eu sou um paciente de câncer e me tratei e tive que ficar muito tempo internado. Quando um médico entra muito sério, você percebe no olhar dele. Quando ele vem com aquele sorriso que ele diz assim, pô, cara, você está melhorando, você vai sair daqui e tal, você diz, caramba, até que enfim uma boa notícia. Por aí, né? Você vai pelo jeitão do pessoal, né? Que vai. E Paulo, a sua esposa Eliane ficou ruim também ou ela foi assintomática? Foi assintomática, ficou, logicamente teve um pouquinho de febre, perdeu o olfato e paladar, mas não teve mais nada, foi assintomática, ainda bem que ficou aqui, né? Alguém tinha que cuidar do Sherlock, né? Do cachorro, senão, coitadinho, também não ia ter ninguém para cuidar dele, e ia junto também. Né? Você também teve perda de olfato e paladar? Sim, tive. Sério? Também. Voltou agora, já tô... Voltou agora? Como voltou agora? Vai voltando, cara, o negócio que vai voltando aos poucos. Tem algumas coisas que você percebe que você não tem sensibilidade, e outras... E aí aquele almoço gostoso de domingo fica uma bosta. Você vai comer um macarrão com gosto de quê? De papel? Aí você fala, puta, eu vou tomar um sorvete, cara, aquele negócio... Melhor nem tomar, porque não adianta nada. Você vai comer aquele negócio gelado e não tem gosto de nada. Caramba! Mas não tem uma comida que chega na mesa que você consiga ter que você começou a ter as primeiras percepções de volta, ou é geral, não sente de nenhuma? Não, é geral. O que volta primeiro são as coisas mais doces. Eu senti que para mim voltou antes, né? O paladar, o que eu mais... E você gosta? E você é um apreciador de doce? Não muito. Gosto muito de fruta, eu sou um comedor de fruta. E fruta não tinha jeito. Nem uma banana que é bem doce, nada sentia? Nada sentia. Mas agora já está normal. E o interessante assim, é a volta dos treinos, né? Porque realmente exige um esforço. Depois que eu saí do hospital, enfim, você vem para casa, e você continua naquele ritmo de resguardo, fica um tempão realmente sem fazer atividade nenhuma, se recuperando, retomando as atividades diárias aí sem
Mas demora, mas esse resgate da capacidade, tem uma demora? Demora. Agora, eu ainda não estou treinando como eu treinava, mas agora eu já consigo, enfim, me sentir menos cansado quando Paulo, eu... Mas isso faz... Precisa de força de vontade, cara. Sabe aquele negócio que igual quando você começa a correr, que você fala, puta, correr é difícil, sim, cara. Sim. Assim, sabe? Mas isso faz 90 dias já, Paulo? Pois é. Já agora, faz mais de 90 dias? Agora eu tô curtindo, cara, porque sabe como parece que você recuperou uma coisa que você tinha perdido, assim, então dá uma sensação de resgate de uma coisa boa. Mas o que eu tô pensando aqui é o seguinte: você não ficou bem depois que você saiu do hospital, você teve que passar por um processo longo de recuperação, claro que no conforto da tua casa, do lado da tua esposa, do cachorro, enfim. Mas, pô, a doença é grave, então, cara. Vamos falar sério. A doença é grave, cara. Para mim foi grave, assim. Eu passei assustado, assim. E inclusive a cabeça, né? Assim, dá uma mudada, né, cara? Assim, você começa a... Você falou de processo de doença sua, não conheço bem, mas talvez você começa a perceber que você dá valor para pequenas coisas, né? Não, um dia eu vou te falar sobre foi o maior aprendizado que eu tive na vida. O câncer mudou completamente a minha forma de enxergar o mundo, e esse resultado, isso que você vê aqui, é o Rafael, resultado de 1 ano e meio de luta. E essa luta pode durar 1 ano e meio, pode durar 90 dias, não importa. A partir do momento que você está numa situação que você tem que repensar sobre muita coisa, você vai fatalmente, se você for inteligente, você vai mudar. Não, o seu time muda, né? Coisa assim que você fazia meio achando ruim, meio sem paciência, você passa a apreciar, né? Fala, pô, que bom que eu tô aqui fazendo isso aqui, cara, agora. Você faz as coisas com outra cabeça, cara. Uma das coisas mais incríveis que eu senti quando os médicos começaram a me liberar e me dizer que eu tinha conseguido superar o câncer foi observar as borboletas voando na rua. Eu nunca tinha dado bola para borboleta. Aí, de repente, você vê aquele voo meio desengonçado, ela vai para cá, e você começa a perceber que a natureza incrível. É incrível, cara, é incrível. Mas, os seus treinos de corrida, eu não falando exatamente da parte física, mas da parte mental, você está treinando lá, você está pensando assim, o prazer que isso te proporciona e como é bom estar vivo, você acha que os pensamentos seus durante os treinos mudaram depois dessa experiência e também depois desse ano tão difícil economicamente? Tudo bem, eu faço um pouco do paralelo, né, de tudo que aconteceu em relação aos negócios, em relação à minha vida pessoal, porque eu comecei a caminhar de novo, né? Antes de correr, os meus treinos durante 1 mês foram de caminhada, entendeu? Então eu saía para caminhar e eu voltava para casa feliz da vida porque eu consegui, eu caminhei 1 hora, aquilo me deu um puta prazer, entendeu? Eu falo, cacete. Aí depois eu comecei a caminhar, né? Durante 1 hora eu corria 3 minutos e caminhava 2, e fazia ciclos assim para ir voltando. Então a cabeça era muito assim, eu preciso resgatar uma coisa que eu já tinha, né? E cada conquista, cada passo que você dava era um prazer de você tá voltando, né? Então hoje é muito isso, né? Hoje eu saio para correr, eu saio vendo as borboletas, vamos dizer assim, né? Você vai curtindo muito mais o momento, parece que se conhecendo melhor, sentindo melhor o seu corpo, entendendo, percebendo melhor o ganho que você tem com isso, assim, a coisa ficou mais sensível. E o negócio, e o resto do seu dia? Eu perguntei de filmes, livros, cursos, porque se você... Rafa, série, assim, uma coisa que eu não tenho paciência, eu gosto de ver filme, série eu também não, cara. Eu não tenho paciência, cara. O Andrei, eu acho que assiste séries, Andrei. Eu já assisti mais. No momento, eu tenho preferido ver música, ouvir e ver no YouTube também música e programas sobre música. É um jeito de arejar a cabeça, né? Sabe qual é o meu problema com série? Que ou você provavelmente tem que assumir um compromisso, eu vejo que as pessoas maratonam as séries, né?
Maratonados. Maratonado na série. E isso torna um problema, porque a gente tem uma mente muito ocupada com outras coisas talvez mais produtivas, né, Paulo? Pelo menos, eu penso assim, eu me cobro muito de ter uma mente produtiva. Então eu gasto meu tempo fazendo atividade física, que tem me feito, inclusive, tem sido eu brinco hoje que eu sou muso fitness, um velho muso fitness, porque, na verdade, isso aí é totalmente como é que se diz? A válvula de escape de tantos problemas que a gente está passando por conta das privações de poder trabalhar e retomar o negócio. É muito frustrante. Então, como que você consegue lidar com essa situação? Cada um tem a sua válvula de escape. A minha tem sido a musculação na academia, com um propósito muito bem definido. Eu já fazia isso, já tinha esse objetivo, já estava muito bem fisicamente há bastante tempo. Mas realmente ou eu estou fazendo atividade física ou eu estou tentando aprender alguma coisa nova. Eu não sou um cara que você vai me ver assistindo série, muito menos você nunca vai me ver jogando videogame, porque eu nunca joguei videogame, não tenho saco para isso. É isso que você está falando, assim? Você não gosta de assumir compromisso com coisas banais? A série é isso, né? Acho que você começa, às vezes você até se entusiasma, né? Aquele enredo, aquele tema, às vezes chama a sua atenção, mas a coisa não termina nunca mais, né? Então fica aquela resenha que cai eu não sei, parece que não vou resolver nunca aqueles problemas que eles ficam tentando prender a sua atenção para que você se envolva, mas esse envolvimento vai perdendo, né, a graça. Então eu já nem começo, porque eu falo assim, puta, perdi tanto tempo e a coisa acabou, né, não sendo legal, a experiência não é legal. Uma observação, Paulo. Eu cheguei a pensar numa corrida temática da série A Casa de Papel. Seria assim, o corredor iria sem máscara no Minhocão, aí quando ele fizesse o retorno lá, quase na Praça Roosevelt, ele pegaria uma máscara e voltaria com a máscara. Então, quando o corredor cruzasse com ele, ele só veria as pessoas de máscara. Quem estava indo... Mas aquela máscara característica dos criminosos. Da série. Criminosos. Então, seria uma corrida temática. E olha que coisa, a gente vai vendo as séries, vai pensando em corrida, em série também, né? Não, isso é legal, cara. Eu acho que... E você sabe que um pouquinho antes de começar a pandemia, a gente fez a Corrida da Mulher, né? Eu tive muito na Secretaria de Esportes lá no centro, e eles estavam montando uma ativação do lado ali, era a antiga sede do Banespa, né? Ali do banco, e eles estavam montando uma experiência, uma jornada que você ia poder vivenciar a experiência lá da Casa de Papel. Você ia lá e você ia ficar lá dentro, como se você tivesse... Só que foi cancelado. Foi cancelado, acabou não acontecendo por Caramba, as pessoas mas era uma coisa muito bacana. Algumas pessoas souberam que isso ia acontecer ou foi você que nem foi lançado, a gente viu o pessoal ali trabalhando, enfim, se organizando, que eles interessante, queriam produzir essa história e acabou não acontecendo. E era uma coisa legal. Mas cursos? Uma coisa que mudou também, né, Rafa, bastante, foi a alimentação, né, cara? Uma coisa que... Para melhor ou para pior? Para melhor, cara, para melhor, porque a gente cozinha aqui, né? A rotina aqui em casa tá por nossa conta, né? Então, cozinhada, arrumada Mas você cozinha... Você cozinha num nível arroz, feijão ou num nível com um raio de gourmetização? Não, não tem gourmetização, não tem, mas tem saúde, né? Então a gente começou a comer menos porcaria. Acho que quando você está na rua é muito mais fácil você ter acesso a... Né, em dias de produção de evento, imagina só, em dias de produção. Você come qualquer coisa que você vê na frente. Você entra em qualquer loja de conveniência, qualquer padaria, qualquer quilo e come o que tiver, né? Então, acho que você estando em casa também tem oportunidade de você comer melhor, né? Então, isso foi outra coisa que acaba fazendo diferença na vida, é você comer melhor. Mas tem que levantar a bunda e gastar um tempo na cozinha, né? Porque senão também... mas delivery aqui não... Né, foi um ano e não teve um iFood, um Rappi, nada. A gente pediu comida. Legal.
Então, isso é uma coisa isso que é bacana, raro, também é um recorde, a gente fala, a gente não é... Legal, mas tem que sentir prazer com isso mesmo. Deixa eu te perguntar um negócio. Você falou da Corrida da Mulher, você foi praticamente você foi o último a fazer o evento antes do começo da pandemia? Pelo menos aqui no estado de São Paulo, né? O último grande evento foi a Corrida da Mulher, não foi? Eu acho que o último evento grande foi a Corrida da Mulher, né? Foi no dia 8 de março. 8 de março, foi o seu último gosto. Foi a última. Deixa eu perguntar. A última emoção forte. Uma curiosidade que eu tenho. Me ajuda agora, Andrei, você me ajuda aí. Vamos lá. O Paulo, a Iguana Esportes, né, é uma empresa que ela é muito admirada por fazer tem projetos próprios, né? Criou uma identidade muito forte com esses projetos. Eu gosto muito das provas femininas, porque eu acho que eu gosto de trabalhar com nicho, e quando você nicha, você assume um risco, né? Porque você monta uma puta de uma estrutura que você pode ter homem e mulher, de repente você diz, não, mas dessa vez é só para as mulheres. Aí você pensa, pô, mas vão ter metade do público, e acaba surpreendendo que você acabou atraindo interesse feminino, não por ideologia, né? Graças a Deus, eu tenho certeza que você não é um cara que entrou levantando bandeira feminista, essa coisa de empoderamento, que não tem nada a ver. Nem existia essa bandeira muito naquela época, né? Mas tem os eventos, porra, cara, tem uns eventos muito foda, né? Tem a W-Run, tem o Circuito Atenas. O Atenas é só feminino, não? Não, Atenas é misto, né? O W-Run é feminino e tem mais uma. Tem a W21K, que fecha, que é uma meia maratona só para mulheres, que fecha. Só para mulheres. E tem uma prova assim, cara, que eu mais gosto pela grandeza que ela alcançou, porque se eu conseguisse um dia na minha vida e fazer uma SP City Marathon, eu não tenho como não olhar para uma prova dessa e pensar não só na grandeza da prova, na entrega da prova, na satisfação das pessoas, como também no resultado para a empresa. Porque é como se fosse um Rock in Rio da corrida, né, cara? São milhares de pessoas. Em 2019, a gente teve uma conversa um tempo atrás, e você me falou que em 2019, que foi a última que foi realizada, você teve 15 mil e poucos participantes. E que a sua projeção para 2020, porque a gente parou de trabalhar, você parou de trabalhar no início de 2020, já existia uma projeção de que em 2020 você fatalmente venderia um pouco mais, chegaria a 18 mil participantes. Porra, vou falar um português claro, é do caralho fazer uma prova dessas, né? É um sonho. Você acha que... Você às vezes tem a sensação... Desculpa te fazer essa pergunta, mas eu tenho essa curiosidade. Você tem a sensação que um dia você vai conseguir voltar a fazer eventos desse tamanho? Porque essa pandemia já causa tipo assim, porra, essa pandemia não vai acabar nunca, nós vamos ter que se acostumar e tal, eventos assim, coisa... A gente nem consegue imaginar mais o mundo como era antes. Eu não estou nem falando dessa frescura de novo mundo, eu estou falando será que a Iguana Esportes vai poder voltar a ser a Iguana Esportes? Você, às vezes, não tem uns pesadelos assim? Rafa, sua pergunta é bem pertinente, né, esse pensamento, porque hoje a gente está tão diferente, né, assim, a gente precisou se desmobilizar, né, tanto do que toda a nossa estrutura, as pessoas, o time, tudo, né, assim, então, como empresa, e hoje, assim, você se ver, né, numa situação, é o que você está falando, assim, de 18 mil pessoas juntas, de 15, 18 mil pessoas juntas, né, para participar do Rock in Rio, da corrida, né, da SP City Marathon, é uma coisa que volta a dar assim, um frio na barriga muito grande, né, parece que fazer o paralelo, como se você tivesse que fazer a caminhada de novo para um dia você correr a maratona, né? Então, você tem que chegar lá nos 42, mas a gente está caminhando aqui, né? Vamos fazer os primeiros 5K de novo. Então, é uma coisa assim que eu acredito muito que vai voltar a acontecer, eu acredito que né, com o passar do tempo, tudo isso que a gente está vivendo vai
né, vai existir o coronavírus como existe o H1N1, tudo isso vai ser controlado e o mundo vai voltar, né, a poder viver em comunidade, né, as pessoas vão poder voltar a se encontrar, as coisas vão poder voltar a acontecer. Não sei dizer quanto tempo isso vai demorar hoje, é uma incógnita muito grande, são uns que são 4, se são 5 anos, mas eu acredito que a gente vai chegar lá de novo. A gente está trabalhando para isso, a gente acredita muito nisso, a gente gosta muito do que a gente faz, e a gente vai continuar determinado, né, para construir essa volta e poder estar proporcionando isso de novo para a gente, para o mercado, para as pessoas, todas essas experiências que a gente sempre fez, né? Isso está na nossa alma, né? E a gente vai buscar isso tudo de novo. Mais simples assim, não tem dias que você fica pensando, cara, como é que eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes? A sensação que eu tenho de que essa pandemia, mesmo que você volte a fazer o que você fazia antes, fatalmente você já vai fazer de um modo diferente. E de repente você mesmo vai decidir que, porra, eu não quero para 18 mil. Eu não quero para 18 mil. 18 mil me estressa pra caralho. Eu quero fazer para 10 mil e pronto. Sei lá, velho. Não tem, às vezes, umas ideias assim? Eu acho que as coisas vão... Sim, eu acho que sim. Eu acho que quando as coisas começarem a acontecer de novo, eu acho que a gente não vai cair de cara lá na SP Citibera. E eu acho que ela vai ser diferente, a gente vai ser diferente, eu vou ser diferente, a forma de fazer as coisas vai ser diferente, mas hoje eu não sei como vai ser, então precisa de um tempo para chegar lá. Né? Mas a iguana ainda existe, vai continuar existindo, e você tem um projeto muito especial para a iguana. A iguana continua sendo a sua empresa, a empresa sua, com todos os seus projetos. Cara, a gente está 1 ano, né, sem faturamento. A gente, uma empresa que tinha um faturamento e de repente dependia desse faturamento para cumprir, né, uma série de responsabilidades e de obrigações, e nossa receita foi praticamente zero. Isso e você dependia da empresa para viver. Exato. Unicamente, exclusivamente. Ou você é fazendeiro no Mato Grosso? Não, imagina, eu dependia totalmente da empresa para viver e continuo dependendo. Assim, hoje a gente está aqui, né, vivendo de uma outra forma. Mas então conta para mim, você tinha muitos ativos assim na empresa, que, por exemplo, um organizador de grandes eventos, de repente, ele pode ter ativos, caminhões, pode ter estruturas, aquelas estruturas de metal, grades, cones, enfim, tem um monte de coisa. Você tinha ativos que você, de alguma maneira, rentabilizou para conseguir sobreviver durante algum tempo com esse dinheiro? O que você tinha? Ou tinha apartamentos no Leblon, em Copacabana, e vendeu? O que você fez? De onde você... mais ou menos, a situação é mais ou menos a seguinte, né? A gente tinha ativos, né? Tem alguns ainda, mas a gente tinha passivos gigantescos, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tinha caminhões, que a gente tinha box truss, tendas, a gente tem dívidas em banco, financiamento. Mas espera aí, os passivos você faz igual... O passivo você faz igual o Gustavo Lima, né, que é o cantor, que ele fala: meus cobradores, quando eu terminar a pandemia, vocês me liguem. Tipo, nossa. Não, isso está acontecendo, infelizmente, assim, os fornecedores todos estão aguardando a coisa voltar para voltarem a receber. Lógico que isso é uma parte. Agora, os bancos não têm a mesma paciência, né? Alguns entendem, enfim, você tem que... Parte do nosso dia aqui é renegociando com o banco, é buscando condição, né, de lidar com toda essa pressão. E outro problema que a gente tem é quando você tem os ativos, você tem um custo para manter esse ativo. Então, para ter os caminhões, para ter o box truss, para ter as tendas, você precisa ter os funcionários, o galpão alugado, lugar para guardar tudo isso. E sem receita você não consegue manter essa estrutura, né? Então a gente pegou muito da estrutura e colocou com fornecedores nossos. Então a gente tinha um fornecedor de box, por exemplo, que o box a gente alugava dele, o box truss. A gente pegou o nosso box e deixou lá com ele, né? Falou: olha, nosso box está aí,
guarda ele para a gente, você pode alugar ele, enfim, e usar também, mas deixa ele aí guardado para a gente por enquanto. Você foi encontrando soluções. Foi encontrando soluções, distribuindo esse material, vendemos caminhões todos, vendemos carro, estamos vendendo computador, vendemos, o que ajudou um pouco a gente foi um estoque que a gente tinha de camisetas e de coleções das provas, que o e-commerce deu um pouquinho de oxigênio, né, para a gente passar o tempo, aí, o dinheiro da feira, né? Mas está acabando, a gente está aqui, o poço está secando e o tempo vai passando. Na verdade, a água estava batendo na bunda e os especialistas, que são os salva-vidas, aqueles caras de amarelo que ficam na praia, sempre dizem assim, quando a água bate na bunda, você já fica preocupado. E agora a água está aqui já, ó. E você está quase levantando o nariz para respirar, né? É complicada a situação ao ponto que ela chegou. Paulo, uma pergunta. Quando os eventos voltarem, muito provavelmente vocês vão ter que alugar essa estrutura que vocês venderam. E como que vai ficar essa questão? Porque eu acredito que o evento estava calculado para uma estrutura própria, né? Não com esse aluguel. E como que fica essa equação? Eu estou dizendo não vocês especificamente só, mas num contexto geral, porque eu acho que muitas das empresas fizeram o mesmo, né? O que acontece, né, André? Hoje, assim, tem basicamente, simplificando um pouco a história, tem empresas que, como a nossa, que tem muita estrutura, e ter essa estrutura implica que você tem um custo fixo muito alto, então você depende de muitos eventos para poder pagar esse custo. Então você tem muitos funcionários, você tem o caminhão você tem que ter motorista, você tem que ter o seguro, você tem que dar manutenção no caminhão. Então tudo isso tem um custo, tem que ter computador para todo mundo, internet para todo mundo, plano de saúde, 13º, férias, tudo isso é um custo fixo enorme, que você tem que diluir pelo número de eventos que você faz, né? Então, isso às vezes é até muito mais caro do que você não ter nada, você tem uma empresa enxutinha, que tem você ali, mais um sócio, mais 3 pessoas estratégicas, e quando você vai produzir o seu evento, você chama o cara do box, chama o cara da tenda, chama o cara do caminhão, contrata o frete, são commodities. Hoje você tem um mercado disso, você cota, contrata o seu serviço, acabou o evento, você pagou a conta e você, né, tem ali a sua estrutura que te consome muito menos recursos. É um outro modelo. Então, hoje a gente está adequando, hoje a Iguana está se voltando totalmente para esse modelo de uma empresa que não pode ter custo fixo nenhum, tem que ter o mais baixo possível para a gente conseguir voltar a fazer os eventos e contratando esse serviço terceirizado. Então só muda o centro de custo, né? Em vez de ser um custo fixo da empresa, passa a ser um custo alocado no evento, né? Um custo variável, aí tem que refazer todo o planejamento da empresa, todas as contas para essa nova estruturação. E dá muito mais trabalho, você precisa começar a trabalhar de novo outras pessoas, outras relações, outra forma de se organizar, e é tudo isso que vai um pouco ao encontro do que o Rafa falou, né? Imagina que agora a gente precisa começar a produzir os eventos, como é que a gente vai fazer, né? Então é a reconstrução desse novo formato para a gente chegar lá onde a gente precisa. Você acaba ficando mais na mão do fornecedor, então você precisa ter uma confiança maior no fornecedor, porque você está lidando com menos equipe própria, seria isso? Você está lidando mais com terceiros. Isso muda também a perspectiva, você acha? Que você precisa ficar mais em cima dos fornecedores do que antes? Sim, com certeza, né? E os fornecedores também não estão muito bem, né? Se você tem muito fornecedor que está aí com o galpão fechado, que foi fazer outra coisa, né? Que está buscando alternativas também para se manter nesse período. Então, fornecedores bons, fornecedores de confiança, também estão com suas estruturas, né? Com sua estrutura produtiva prejudicada. Agora, é lógico que quando você tem uma estrutura própria, você tem muito mais agilidade, muito mais flexibilidade, você controla muito mais tudo que você está fazendo, você tem um time que você confia, né? Então você já sabe, né, como é que as coisas vão se resolver, você tem pessoas estratégicas, então isso foi muito importante para tudo que a gente construiu, tudo que a gente realizou, a gente foi montando, né, toda a estrutura, esse time, e isso fez parte do nosso sucesso, das coisas boas que a gente fez, sem dúvida. Pois é, mas a realidade mudou
e esse recomeço vai ser igual aquela tua caminhada no parque, caminha 3, corre 2, caminha 3, corre 2, e vai aprendendo, vai olhando as borboletas, e vai aprendendo a lidar, e ganhando, e também vai confiando mais, a gente vai ter que confiar muito nas pessoas daqui para frente que trabalham com a gente, nos fornecedores, e, enfim, tudo vai ser um aprendizado. Eu posso falar para você que eu acho que todo mundo que está, todos os setores, por exemplo, você na sua família, ou próximos a você, tem pessoas que têm, sei lá, trabalham com alimentação, com restaurante, com buffet infantil, você conhece alguns outros setores que você pode mostrar para a gente? Pô, os caras também tá muita dificuldade. Eu conheço gente que investiu todo o patrimônio em casas de buffet infantil que alugam aniversários para criança, e as casas estão completamente fechadas há mais de um ano. E você lembra que teve esse boom nos últimos anos de buffets infantis? A gente está falando de uma realidade de uma metrópole como São Paulo, onde ninguém, meu Deus, você fazer a festa de um filho seu num lugar que não seja um buffet infantil com tudo que ele tem direito. É quase uma regra na sociedade paulistana. E daqui a pouco você vê essas casas todas fechadas, cara. Então tem vários setores. Você pode citar mais alguns que você lembra, que estão próximos a você? Olha, a gente tem acompanhado muito todos os setores de eventos, né? Não só o esportivo, a gente tem tido algumas conversas aí através da ABRAP com todas essas outras associações, aí passa toda essa parte de músico, instrumentista, carregadores, pessoal de segurança e limpeza, o pessoal que faz transporte, né, seja transporte de estrutura, transporte de gente, né, tá todo mundo, assim, parado. Muito assustado. E o pessoal de bares também, né, a gente tem alguns amigos que tem bares, cara, eu passo em Moema. Moema é uma putaria à noite, velho. Os bares, todo mundo bebendo sem máscara, e eu fico pensando, caramba, por que é permitido ficar sabe, bêbado quando começa a cuspir no outro, velho? Tem jeito, né? Em Moema é assim, os caras estão aquela cuspirada toda, mas ninguém pega Covid no bar. É engraçado isso. Né? Pega, né? Eu estou sendo irônico, né? Ninguém pega Covid no bar. Pois é, então. E eu acho que muito disso é o que nos trouxe onde estamos agora, né? Porque, infelizmente, o ser humano ele é um tanto quanto parte, né? Alguns, eu não sei como é que a gente vai fazer essa classificação ou entender, mas cada cabeça, né, vê a coisa de um jeito. E, infelizmente, tem um grupo muito grande de pessoas que não está percebendo direito, né? Acho que a dimensão e a seriedade do problema e o quanto que individualmente ele precisaria ter se comportado melhor, né? Ter se adaptado a essa situação para contribuir realmente para que a gente não precise ter lockdown, essa interferência, né, política, pública, essa dimensão. Eu estava tentando captar o que você estava dizendo. Então você está dizendo que muitas pessoas não tiveram a sensatez de entender que o bar e lugares assim não são lugares ideais e nunca foram desde que a pandemia começou, né? E que para chegar no muita ponto coisa poderia ter sido evitada sem precisar, né, que ninguém te dissesse, né, o que mas sabe qual é fácil de entender, pô, não é mas sabe qual é o problema, Paulo? Nós aqui, nós três somos atletas amadores, mas nós temos o esporte na veia, praticamente desde que nos vemos como gente. Então, você imagina que existe uma outra parte da população que a gente ignora completamente, a gente não tem relação com esse tipo de pessoa, que são pessoas que fazem da bebida e dos exageros um hábito de vida, e o pior de tudo, se orgulham disso, né? Ontem fui lá no bar, tomei um engradado de cerveja e tal, e a gente sabe que a gente que é esportista, a gente olha para isso pelo menos eu posso falar, eu olho para isso com desprezo total, porque são esses caras que estão lidando com uma situação tão séria, com uma falta de responsabilidade imensa. E a gente que trabalha com esporte, que gosta do esporte, que é esportista, a gente está sendo privado, talvez estejamos sendo privados de muita coisa por grupos assim, né? Grupos de pessoas que fazem
que fazem do alcoolismo, dos vícios, da bebida, das aglomerações sociais, aqueles festeiros, né, que não podem dormir antes das 4 horas da manhã, se não encher a cara e dormir bêbado. É complicado, viu, cara? É complicado. Eu vou pegar esses caras aí, botar numa nave e levar eles para outro planeta, cara. Vai precisar de bastante nave. Uma das melhores sensações que existem é você estar saindo cedo para ir correr, seja participar de uma prova, ou seja você ir treinar e você vê gente bêbada na rua e você está super inteiro e vai aproveitar o domingo, enquanto aquela pessoa vai ter um domingo de ressaca. Você vai aproveitar o domingo e a outra pessoa vai perder o domingo. Essa é uma sensação ótima de você saber que você está aproveitando de uma maneira saudável a vida. E antes de encerrar, eu gostaria de apresentar minha camiseta de hoje, é do Circuito Atenas, eu não me lembro o ano, se é 2016, a largada ainda era na Marginal Pinheiros, ali no Hotel Transamérica, eu fiz uma prova de 12 quilômetros, talvez seja 2016, talvez. Você sabe se é 2016 mesmo, Paulo? André, eu ia falar da sua camiseta, cara, a sua camiseta é sensacional. É por aí, né? Eu acho que deve ser 2015, 2016. E essa camiseta, ela era da época que o Daniel Krutman estava na Iguana, lá com a gente, nosso amigo lá do Ticket Agora, e ele adorava esses desenhos da Fênix, tinha o Pegasus, né? E tinha mais. Eu ia pedir para você levantar um pouco. Levanta um pouco. Essa camiseta, ela é muito bacana. Eu corri a maratona de Chicago com a camiseta igualzinha a essa sua. Depois eu te mando a foto, porque eu também gostava demais dessas camisetas, cara. Que ano que você correu a maratona de Chicago? Chicago eu corri 2 vezes. Corri agora 2019. Corri 2019 e a outra acho que foi 2016. E você, aqueles caras que correm, que diz que é maratonista, mas correm em 6 horas, 5 horas, que você é um peregrino ou você é um maratonista de verdade? Cara, eu sempre tentei fazer o meu melhor, Rafa. Sempre treinei para chegar lá e fazer o meu melhor. Eu corri 8 maratonas e a minha melhor foi Chicago, agora 2019, mesmo que eu estava tentando o índice para Boston, né? Opa, então seu tempo não é ruim, não. Não, foi 3:31 meu tempo. Como é que é? 3:31. Pô, mas faltou um pouquinho ainda, cara. Está disputando com o Capriotti, que o Capriotti fez 3:30 também, mais ou menos. Eu estou na categoria do Capriotti, da faixa etária, do Lindsay, estamos juntos. Paulo, incrível, Paulo. Eu estava assim, achando que você era aquele cara que caminhava, que não tinha, com tanto trabalho, construiu uma iguana e ainda conseguir treinar para fazer uma maratona. Talvez quem não corra não tem ideia, mas uma maratona em 3 horas e meia é um ritmo de 12 km por hora, em média, mais ou menos. Cara, é um ritmo alucinante, porque você não pode parar em nenhum minuto. Para chegar num tempo desse, você é como as pessoas dizem, você vai com a faca nos dentes do início até o fim. Pô, Paulo, parabéns. Tô orgulhoso de você, Paulo. Obrigado. Vocês também são corredores, também amadores de. Não, eu queria tirar uma onda com você, porque dependendo assim, se seu tempo fosse muito ruim, eu não ia falar. Mas como seu tempo é muito bom, eu vou dizer assim, cara, eu consegui, por um milagre, em 2012, foi minha última maratona de São Paulo, da ESCOM, que é uma maratona. Você tem a maratona no circuito da ESCOM também, no mesmo circuito, próximo ou não? Não. Aqueles túneis. Já corri parte da maratona da ESCOM, né? Eu sou daqueles que corri os 30 da maratona da ESCOM. Tinha muita gente que fazia isso. Né? Sim, que parava lá no bairro do Butantã, né? Isso, parava lá na escola. Acho que era 24, mais ou menos. Na Politécnica. E eu tenho 3 horas e 22. Porra, e realmente, nessa maratona de São Paulo, e nessa eu realmente falei, porra, velho,
porque eu me lembro que eu corri do início até o fim, num espírito assim de... E uns caras bons desistindo nos últimos quilômetros, você vê eles dentro do túnel, assim, um ajudando o outro. Parece aqueles cenários de guerra, né, cara? Que vai aqueles combatentes já levando os outros. Essa vale o dobro, Rafa. Essa maratona de São Paulo, com os túneis, as subidas, tudo naquele percurso, com a temperatura que é e com a estrutura da prova e tudo, vale o dobro. Mas foi a última. Não, foi em 2012, e depois passam tantos anos, as pessoas nos proíbem de ficar contando história antiga, né? Porque é coisa de velho. Mas Paulo, agora, toma outro feito agora. Eu sei que você pula de paraquedas e tal, é bem relevante, digamos. Eu faço essas coisas para poder continuar contando história. É isso. Senão não tem graça. Eu gosto de... a gente tem que ter sempre alguns novos feitos para poder se orgulhar. Paraquedismo. Nos motivar, você também voou já, né? Já voou de paraglider, né? Voei de paraglider eu tenho. Que é legal e super perigoso, né? Porque eu vi umas coisas que depois eu te conto, mas pega aí ventos rotores e tal, eles fecham de um jeito que você, quando chega no chão, tem que juntar teus pedaços. Eu vi um amigo meu tomar uma desinflada, eu estava na rampa, história rápida assim para contar para vocês, eu ia voar logo em seguida, ele decolou, ele estava voando num lift ali, e aí pegou um rotor e o paraquedas desinflou na hora, ele começou a cair, e eu olhando, eu falei, o cara está caindo, vai morrer, né? Está na minha frente. Por ironia do destino, por sorte, por mão de Deus ali, o paraquedas inflou, faltavam 50 metros para ele cair no chão, e deu uma segurada, ele caiu lá, arborizou, caiu no meio do mato, mas se arranhou bastante, mas acabou sendo só... Mas está vivo. Está vivo. Mas realmente a condição ali de voo, né, de paraglider é complicada. Pergunta final. Bom. Vamos lá, Rafael. Pergunta para o Paulo o que te deixa maratonado, Paulo? Cara, o que me deixa maratonado, eu acho que tem duas coisas que me deixam maratonado. É uma boa corrida na montanha, eu gosto de correr na montanha, gosto de correr no mato, gosto da natureza muito, fico adrenado, tenho o maior tesão de correr na montanha. Mas o que me deixa maratonado mesmo é uma largada de uma prova. Assim, eu estar ali como organizador, tudo pronto, a gente trabalhar, planejar, sentir aquela expectativa, aquela energia, o coração de todo mundo batendo forte, aquela expressão, e aquele momento que você está tudo ok, que você vai tocar a buzina, sabe? Essa é uma das sensações boas, assim, que eu gosto na vida, é o momento da largada das provas de corrida de rua, que sempre mexe muito comigo. Olha, eu vou falar para você, Paulo. O Andrei, para mim foi a melhor definição desses últimos programas, dos poucos que a gente tem de maratonado, porque essa realmente é uma sensação incrível. Eu, como também organizador de evento de corrida, já senti, mas o Paulo tem um prazer, ele conhece um prazer num nível máximo, porque esse prazer é proporcional à quantidade de participantes. Então, você fazer uma prova com uma largada para 15 mil pessoas, que ela deve durar, sei lá, 10 minutos, não chega a isso, né? Não, passa disso, quase uma hora de largada. Nossa. Então, cara, é incrível isso. É incrível, a hora que você tá ali, todo mundo na expectativa, né? Que deu o horário, que chegou a hora, né? Que todo mundo se preparou tanto para estar ali, tanto nós, né, produzindo. Tanto a estrutura quanto a estrutura, quanto quem vai correr, é uma energia que parece que junta tudo. Assim, todo mundo arrepiado. Aquele momento máximo ali, né? Legal. Muito bom mesmo. Ô, Paulo, vou te falar o seguinte: diante de tantas coisas que estão acontecendo, de tantas mudanças, quando eu soube que nós íamos ter esse programa contigo, a primeira coisa que eu pensei é que eu queria conversar sobre coisas boas, porque está muito chato a gente só conversar sobre dificuldades. Eu tive o cuidado de não querer saber nada de problemas, porque os problemas a gente já está cansado de saber.
A gente está vivendo um momento único da nossa existência, em termos, principalmente não na existência como seres humanos, mas nossa existência como homens de negócio. É como se tirasse, como se o nosso ego e tudo que a gente construiu de valores fossem jogados fora e a gente tem que se reconstruir. Então, eu queria muito conhecer as coisas do seu dia a dia, a gente conversar sobre coisas mais abstratas, enfim. E eu, fiquei muito satisfeito de conversar contigo hoje. Mais do que se a gente estivesse falando sobre business, negócios, vamos arrebentar, quando voltar, vamos ficar milionário, papapá. Cara, quem disse que eu quero ficar milionário? Não quero mais. Eu acho que a gente... É por aí, né, Rafa? Eu acho que a gente... isso aí. Tem que manter a cabeça sã, né? E eu acho que isso, o esporte e toda a nossa vivência ajuda muito, porque, logicamente, as dificuldades, é o que você falou, a gente não vai ficar mergulhando nelas aqui, que não é o que importa, né? Mas o que importa é realmente o que a gente tem no coração aqui, para que a gente possa, né, acordar todo dia, né, com um sorriso no rosto, e apesar de tudo, a gente está fazendo coisas boas para a gente e para o que tiver ao nosso alcance, né? Então trabalhar sempre com essa expectativa e conversar com vocês foi muito bom. Com medo, com insegurança, dias melhores, dias piores. Somos seres humanos, mas a gente saber que a gente tem que estar com saúde, que as pessoas mais próximas estão aí com saúde, estão vivas. A gente não nos resta dar valor para aquilo que mais importa, que é a presença das pessoas que a gente ama, Paulo. E, obrigado, cara, você foi uma grata surpresa aí nessa pandemia, porque eu só tive a oportunidade de te conhecer depois que a pandemia... Por que eu vou conhecer o dono da Iguana Esportes? Ele está pouco se fudendo para quem é o Rafael Zobaran. E aí um dia a gente tem a oportunidade de conversar e a gente perceber que a gente tem tanta coisa em comum, né, Paulo? Eu me identifico muito contigo. Também tenho, digo mesmo de você, do Andrei também, já temos muitas passagens aí, né, Andrei? Muitos momentos de parar para pensar, né, em tudo que estava acontecendo, o que a gente estava fazendo e para onde estávamos indo. Acho que isso ao longo né, de vários momentos na vida, pré-pandemia, durante a pandemia e pós-pandemia, é muito importante a gente sempre ter parar para pensar, né, o que a gente está fazendo, né, com nós mesmos, em relação a tudo. É isso aí. O programa foi tão bom que de maratona se tornou uma ultramaratona, né? Porque explicou para o Paulo, eles entenderam? São cerca de 42 minutos, mas a gente já está com a regra do programa é que dure 42 minutos e a gente fica controlando. Você está vendo o reloginho daí também, Paulo? Estou vendo o reloginho, sim. Tá, virou uma outra maratona, mas foi por um ótimo motivo. Hoje foi o ultra maratonado, Andrei. Ultra maratonado. Vai, Andrei, pode fechar. Obrigado, Paulo. Muito obrigado, Paulo Carelli. Esportes, valeu, Rafa. A gente se encontra no próximo Maratonado Podcast. Até mais. Valeu, Paulo. Fica com Deus. Valeu, obrigado. Vocês também.